Então, a gente gravou um vídeo falando sobre oxigênio, oxigenação, né? E outro falando sobre água. E aí, nesse vídeo a gente vai falar sobre alimento, né? Algumas dicas básicas sobre alimento. Você não tem que ser um nutricionista ou nutrólogo para falar sobre comida. Eu acredito que todo mundo sabe se está comendo demais ou se está comendo de menos, não é verdade? E a gente escuta tanto falar assim, você tem que comer o que é coisa certa. O que é coisa certa? Como coisa certa? O que é certo? É certo ir no McDonald's ou no Girafas, ou ir num restaurante ou comer um sanduíche? O que é certo? Né? Antes de você aprender um pouquinho sobre alimentação, coisas básicas do dia a dia, e eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar a ter uma qualidade melhor de vida. Se inscreve aí no nosso canal, ok? E você vai estar recebendo uma badaladazinha, um sininho, toda vez que a gente postar mais um material como esse, ok? Se inscreve aí para que a gente possa estar te avisando. Bom, a gente não nasce, ninguém nasce com uma bula. Ninguém vem de fábrica e chega no planeta Terra com a bula. A gente vai aprendendo a socos e pontapés, entre tapas e beijos, como é que a gente vai tendo uma qualidade de vida, né? E a gente tem muito de vícios. O que é vício? Você tem um hábito, você acostuma a comer uma coisa, você quer comer aquilo todo dia, você acostuma a beber uma coisa, né? Então os hábitos viram costume, é aquilo que você faz de automático, né? Automaticamente você faz aquilo e aí você nem se dá por conta e está fazendo aquilo. Por exemplo, você talvez não goste tanto de café, mas você tem o hábito de toda manhã ter que tomar o café. E aí num belo dia você acorda e fala, gente, o café tem um sabor ruim e tal. E aí, até que você decide tirar ou trocar por outra coisa, né? Mas tem coisas no nosso cotidiano que a gente faz sempre, que se você tirar, vão fazer diferença. Por exemplo, você está sentindo que está com um pezinho extra? Você está com dificuldade de emagrecer? Bom, eu vou te dar algumas dicas básicas para você estar mudando a sua alimentação, ok? Volto a falar, você não tem que ser nutricionista, assim como eu não sou. Não tem que ser nutrólogo, não tem que ser doutor. Tem que entender o que é certo e o que é errado. São dicas básicas que qualquer pessoa pode dizer. Primeiro, você gosta de frituras? Anote aí, você gosta de frituras? Você gosta de doces? Então tira frituras da sua vida. Toque tudo que for fritura por assado, cozido ou grelhado. Ok? Eu vou fritar uma carne. Por que não assar, ou cozinhar, ou grelhar? Porque a fritura, ela utiliza-se para fritar o óleo de granola. O óleo de granola, ele causa colesterol. Ele causa muitos malefícios à saúde. Ele aumenta e muito a possibilidade de sujeira nas veias, o coração, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rins, né? Então o ideal é que você substitua frituras por assados, grelhados ou cozidos. Essa é a primeira dica, ok? Segunda dica, substitui o sal branco, esse sal branco que a gente chama de sal marinho, pelo sal rosa. O sal rosa é um sal muito mais puro, muito mais benéfico. E você tem que lembrar de uma coisa, o ideal é que você não tome mais do que 3 gramas de sal por dia. Além disso, não é saudável. Tem gente que joga sal em cima da salada, em cima da comida. Não é saudável. O sal, olha só uma coisa, se você tem o costume de beber aquela quantidade de água que eu expliquei no outro vídeo, que é 0,35 ml por quilo, ou seja, você pesa 50 quilos, então o mínimo é 1 litro 750 ml, que é 0,35 vezes 50, ok? Então se você bebe o mínimo de água saudável por dia, se você come além de 3 gramas de sal, o sal ele requer muita água para poder removê-lo. O sal tende a causar inchaço, né? O inchaço que o sal causa é um inchaço que assim, você tem que tomar muita água para diminuir. Então imagine bem, se você aumentar a quantidade de água e diminuir a quantidade de sal, não só sal, mas também o sódio, você vai melhorar em muito o seu padrão de vida. O que seria esse sódio?
tudo que for encaixado, sardinha, salsicha, tudo que está encaixado ou enlatado tem muito sódio. Então, se você substituir as coisas enlatadas e encaixadas por naturais, você vai ter uma qualidade maravilhosa de vida e você vai começar a perder peso com isso. Mais uma dica para a gente encerrar esse vídeo e a gente vai continuar no próximo. Qual dica? É que você precisa de tirar o açúcar da sua vida, né? O açúcar, esse açúcar branco, que é substrato da cana, né? Ele não é saudável. Na medida que você tira o açúcar, por exemplo, tem gente que toma come muito doce, tem gente que toma muito refrigerante, tem gente que toma muito suco natural com muito açúcar. Olha só, vamos lá. O açúcar, ele tem a propriedade de tirar, por exemplo, do pâncreas, qual a função do pâncreas? O pâncreas ele foi criado para queimar todo o alimento que a gente come, ele recebe ali a parte do metabólica, e o pâncreas faz, por exemplo, o arroz, o macarrão, a batatinha, que são carboidratos, né? Ele faz eles virarem açúcar já. Mas se você come açúcar, você vai acabar atrapalhando o processo do seu pâncreas, né? A pessoa que come muito açúcar, muito doce, ela tem uma probabilidade muito maior de vir a se tornar uma diabética, por exemplo, no futuro. Por quê? Porque o açúcar, ele constrange o organismo, sabe, a parar de trabalhar. O pâncreas começa a não ter mais motivo de trabalhar, porque tudo já é açúcar, já chega o açúcar nele, né? E o açúcar, ele tende então a deixar a pessoa com aqueles pneuzinhos laterais. Então, se você tirar a coca, né, quando eu digo coca, eu estou falando todos os refrigerantes, se você tirar a cerveja, a própria cachaça, né, e se você moderar aí na questão do açúcar, você vai ver como você vai começar a perder peso saudável, tá? O correto, então, aí você me pergunta, mas o ideal seria tirar o açúcar e colocar aí, por exemplo, o adoçante. O adoçante tem um problema sério. O adoçante, sabe, ele deixa aquele fundo amargo e ele também não é saudável. Você vai acabar viciado. Tome um suco natural sem açúcar. A laranja já tem açúcar. A maçã tem açúcar. O abacaxi tem açúcar. Você não vai conseguir tomar um de maracujá, claro, né? Mas tem muitos que já são doces por natureza, né? Ah, mas o café que eu gosto. Olha, seguindo aqui o conselho do Dr. Laí Ribeiro, se você tomar café puro, sem açúcar, 3, 4 vezes, você não vai querer mais tomar café com açúcar. Porque o café em si é o café, não é o açúcar. O açúcar é apenas algo que faz com que ele desça com mais facilidade. Mas na medida que você aprende a tomar o café, você vai se sentir muito mais saciado. Ele é muito mais saudável se for tomado sem açúcar, ok? A gente vai voltar a falar mais sobre assuntos, é tão grande, né? O vídeo não pode passar de 10 minutos porque fica muito cansativo, tá? A gente vai continuar no próximo vídeo. Se inscreve aí no meu canal e a gente tem mais um monte de dicas para passar para você. Um abraço, tchau, tchau.